Gente, está na nossa hora, tá? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. A gente vai começar hoje a nossa aula 24 e a gente vai pedir alguém para fazer a nossa prece e para a gente começar. Alguém? Essa amiguinha, né? Sim, Letícia. Letícia, boa noite. Letícia. Então, se alguém tiver disponível fazer a prece, a gente agradece. Boa noite. Eu faço a prece. Por favor. Aproveitar esse momento, pedir a todos os irmãos fechar os olhos, levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, Inteligência Suprema, a Jesus Cristo, nosso irmão, nosso mestre, com o seu Evangelho, que é um poderoso alimento para a nossa alma, e pedir ajuda de todos os espíritos de luz, todos os espíritos que coordenam esses trabalhos, que nos auxiliem nessa jornada de estudo, nós que estamos aqui encarnados, buscando a nossa evolução, nosso crescimento como espírito que somos. Pedir à nossa Mãe Santíssima Maria que interceda, que estenda seu manto de misericórdia sobre todos os irmãos encarnados, desencarnados, que estão passando por necessidade. A todas as pessoas em situação de rua, nesse momento de baixa temperatura, que eles consigam ser protegidos pelos seus anjos da guarda e que traga um pouco de conforto e alívio para a situação que eles estão passando. Que assim seja, graças a Deus. Só avisando que o Maurício, ele não está hoje, para quem chegou depois, ele está em viagem, então ele vai ver a aula gravada, tá? Então vamos seguir aqui, vamos nós aqui. Aula 24, antes da gente começar a aula 24, eu queria fazer uma colocação que é muito importante, porque na medida que a gente vai estudando a doutrina espírita, vai se aprofundando, vai se envolvendo com outras casas, vai se envolvendo com outros tipos de estudos, quer dizer, vai se embrenhando dentro do processo, e além disso você vai estudando outras coisas que não é espiritismo, mas que você vai cruzando. Quando você vai fazendo esse leque de tentativa de aprender alguma coisa, você vai percebendo na sua trajetória. Ela, seu microfone ficou mudo. Tá sem som. Eu acho que ele travou. Travou? Ué. Mandar uma mensagem para o celular. Manda uma mensagem para ele e fala que ele Tá voltando. Voltou aí? Voltou. Tá ouvindo? Sim. Sim, agora sim. Porque na verdade não é que o microfone estava fechado, não. Ele deu um pico, todo mundo saiu do ar e voltou. Isso que aconteceu. Mas vamos lá, vamos começar de novo aqui. Então, a história é assim, nesse processo de aprendizado, quando você tem muitos anos aprendendo uma coisa e outra, você vai para uma escola, você vai para uma outra casa, você vai para um outro estado, estuda um livro, quer dizer, esse processo, que a gente já está, mais ou menos, eu já estou há uns 48 anos, a Grace uns 46 anos junto comigo, né, nesse processo, a gente percebe que a quantidade de pessoas que querem se envolver para aprender é muito pouco. É muito pouco. Né? A gente não pode esperar, e isso é uma informação importante, que a gente vai abrir um curso e que vai vir um monte de gente. Não existe isso. Porque, na medida que você faz um curso, existem coisas que são mais complexas. A gente está vendo isso. Existem coisas que não são muito simples, que exigem um pouco mais da pessoa ver a aula uma vez, ver duas, perguntar, tirar dúvida. E a grande maioria das pessoas não estão querendo se envolver com isso, infelizmente. É uma questão mesmo de escolha de cada um. É a escolha de cada um. E a gente vai aqui, estamos entrando já, né, no item 3 do nosso curso, eles são
O item 1, 2, 3 são 3 itens. Nós já vencemos o item 1 e 2 e partimos para o 3. O item 1 e 2 são itens em que você fala de situações, fala de coisas que, em geral, tem um interesse maior das pessoas, no sentido que motiva elas compreenderem o que vai acontecer, o que não vai, como será o planeta, como será, quem vai, quem fica, o porquê da doutrina, tudo isso ainda motiva as pessoas. Mas quando você fala que você vai entrar num processo, principalmente no item 3, que é um processo de autoconhecimento, entender o que é o ser humano, entender as ferramentas que existem em nós para nós podermos aprender sobre nós mesmos, como fazer todo esse processo de autoconhecimento, de autodescoberta, vamos falar assim, e esses processos mentais, emocionais, você percebe que não é uma coisa que interessa muito as pessoas, não. São poucas pessoas que percebem o quanto isso é importante. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai, de novo, daqui, né, das aulas anteriores até lá no final, nós vamos falar basicamente disso, desse processo de conhecimento de si, o porquê disso, porque você tem as emoções, o que você faz com ela, a mente, o que evolui primeiro, por que ele evolui. Tudo isso é uma discussão muito assim filosófica mesmo, mas que está embasada totalmente na doutrina e na filosofia espiritualista. E é muito interessante isso que eu sempre falei na nossa escola lá de filosofia, porque tem ensinamentos assim muito transcendentais, muito interessantes. Eu falava assim, nossa, mas é interessante a gente estar aqui reunido, 15, 6, 8 pessoas, e lá fora tem milhares, e a gente está falando de coisas assim aqui que a gente tem vontade de pegar e entregar para as pessoas. Olha aqui, escuta isso. Mas aí a gente discutia e chegava à conclusão, cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. E eu, como espírita, eu entendia isso muito fácil no seguinte sentido. O espírita sabe que nós estamos num planeta de espíritos ainda inferiores. Então, espíritos desse nível não estão buscando o conhecimento, a compreensão de si. Estão buscando as emoções, a sobrevivência, que nós já falamos muito. Então, eu queria colocar isso para que as pessoas entendessem que a gente vai falar de muitas coisas um pouco técnicas, um pouco de profundidade, aí de vez em quando a gente traz uma mensagem para falar, a gente vai procurar diversificar para aliviar um pouco as coisas, tá? Mas eu garanto uma coisa, tudo que nós vamos falar aqui, daqui para lá, são as coisas mais importantes que nós deveríamos ter nesse curso. Ou seja, a coisa mais importante, por quê? Porque se você fala de um processo de transição, e você tem que entender que não existe um mundo perfeito que vai chegar para nós. Não existe um mundo de regeneração que vai chegar para nós. Não é isso. É nós que vamos construir o mundo de regeneração. Então, existe uma ideia, isso é inconsciente mesmo, mas é uma ideia que as pessoas têm. Eu vou para o mundo de regeneração. Não, não vai para o mundo de regeneração. Você vai construir um mundo de regeneração. É diferente. Então, essa construção de um mundo de regeneração passa por coisas básicas que estão na doutrina, como o aprendizado do livre-arbítrio, da escolha que nós fazemos na vida, para onde está indo, para onde não está, por que eu escolhi isso, por que eu não escolhi. Essas coisas que precisam de um certo discernimento exigem uma maior agudeza mental de cada um, de um processo de desenvolvimento racional, né? Então, eu queria enfatizar isso para que as pessoas compreendam que os assuntos, as abordagens começam a ter serem um pouco diferentes, ok? É isso. Então, vamos lá. Nós vamos aqui mostrar ainda, hoje, 3 slides do livro Futuro Espiritual da Terra, de novo, né? Futuro Espiritual da Terra é o primeiro livro, e eu diria um dos mais importantes da trilogia, depois o Checkmate na Sombra, que é todo o processo de limpeza, e o último, que é a Decisão, onde fala muito do envolvimento de Jesus, dos grandes espíritos no processo de transformação. E aqui ele está falando ainda de um assunto muito interessante, que ele fala assim, espíritos amadurecidos ligam-se a Deus. Então, isso aqui é uma frase bastante, vamos dizer assim, uma frase que fecha muito um círculo muito fechado
dizendo quem é espírito amadurecido, ele não está falando quem são as pessoas amadurecidas, é diferente, tá? Quem é espírito amadurecido se liga a Deus. Porque o espírito amadurecido não é um processo intelectivo só, não é um processo só racional, é mais do que isso. Né? A gente fala muito da razão, precisa desenvolver, porque nós estamos num nível muito baixo. Mas quando a gente estuda um pouco mais, a gente vai ver que a razão cede muito lugar para níveis mais altos espirituais. Então, quando você fala intelectualidade e inteligência, no nosso mundo, as palavras se misturam e muitas pessoas entendem que é uma coisa só. Assim como entende que emoção e sentimento é uma coisa só. E assim, quando você fala desenvolvimento psicológico do ser, da personalidade, você está falando muito do ser, mas você não está falando do nível espiritual e dos requerimentos espirituais que existem para uma pessoa se dizer totalmente ligada a Deus ou estar em direção a Deus. É um pouco diferente. Então ele vai dizer assim, ó, Clarencio fala sobre a religião e necessidade de aprofundamento no que sou. No que sou. A Clarencio fala, né? 3 pontinhos, porque no livro isso aqui tem muito mais informação. Eu trago um pedaço para chamar a atenção dos pontos que eu acho que é mais importante. Então, Clarencio, como todo mundo já sabe, é aquele espírito ministro de nosso lar, que foi aquele que socorreu o André Luiz no umbral. Lembrando, de novo, que o nosso lar, muitos espíritas ainda acham isso, né, que é o lugar, é o paraíso, é muito, com certeza, excelente, mas nosso lar está na região nível 1 do planeta Terra. Nível 1 significa ainda dentro da região umbralina, né? Numa situação melhorada, depois você tem mais 6 níveis. Então, só para vocês terem uma ideia. E Clarencio era ministro lá, um espírito evoluído, ele dizia, a função de toda religião é promover uma identificação com quem somos e nos religar profundamente com Deus. Olha essa frase, de que profundidade ela tem de uma palavra que a gente falou e fala muito aqui. Identidade, identificação. A sua identificação é o que te move na vida, no mundo espiritual mesmo. Quando você dorme, você busca principalmente ali, onde as amarras, onde as personas não são muito necessárias, você desenvolve o quê? A sua identificação, ou seja, ela vai fluir para que for. Para o prazer, para a paixão, para o vício, para a alegria, para a tristeza, para a mágoa, para o que for, para o trabalho espiritual, para o aprendizado, para o que for, ela que te empurra para aquele local para onde você vai, a sua identificação. Porque a sua identificação é a sua marca registrada vibracional do que você quer, de fato. Porque, na verdade, a gente quer muita coisa, e muitas coisas que a gente quer, a gente faz um processo de não deixar fluir, porque a gente sabe que não é só o querer, tem o dever, tem o que é necessário. Mas, quando a gente está no processo do mundo espiritual ainda encarnado, né, a gente está, muitas das vezes a gente flui para locais onde totalmente a nossa identificação não leva. E mesmo aqui na Terra, de um jeito ou de outro, o nosso caminho ele é senhorado, ele é monitorado pela nossa identificação. Então, por isso, o Clarencio fala, a função da religião é promover uma identificação com quem somos e nos religar profundamente com Deus. Então, ele está dizendo assim, a religião deveria promover uma identificação em cada ser que está ali, ajudá-lo a promover uma identificação de ligação com Deus. Isso é uma coisa incrível. Né? Por quê? Porque no mundo de expiação e provas não é isso que acontece. Não é. Não é. Então, assim, olha, perceber nossa qualidade essencial cria uma relação com a paternidade divina, com o nosso próximo e nos prepara para usufruirmos dos recursos existenciais. Olha quanta coisa tem aqui. A nossa qualidade essencial, ele não está dizendo qualquer qualidade. Essencial é do espírito, é da essência, né? Da essência do ser. Quando você começa a fazer isso, quando você começa a se identificar, e sempre quando a gente lê isso, a gente não pode pensar assim uma coisa plena, uma coisa pronta. Não, nós estamos no começo. Primeiro nós estamos aprendendo teoricamente, é assim. Agora, o que é que eu vou fazer? E o que eu vou fazer está mais lá na frente que nós vamos discutir. Mas o que é bonito aqui é entender o que ele está dizendo. Primeiro ele diz assim, olha, a religião tem como função principal promover a identificação dos seres. Se a gente misturar as duas palavras, promover a essência,
para que o ser entenda que a sua identificação tem que estar ligada à sua essência espiritual. Porque ela vai te ligar com a paternidade divina. E ligando com a paternidade divina, o que acontece? Você usufrui dos recursos existenciais que existem, a gente não usufrui. A gente não usufrui. Um espírito amadurecido não segue padrões de crenças religiosas. Bom, se a gente olhar isso, nós vamos perceber, só pegando o aspecto religioso, nós vamos perceber que no mundo, 99,9% não tem amadurecimento nenhum. Porque é isso que as pessoas fazem. Seguem padrões. Eu sou evangélico, eu sigo desse jeito que é o certo. Eu sou católico, sou espírita, eu sou budista. E assim, as pessoas seguem padrões. Padrões. Às vezes, pessoas que não têm religião nenhuma e têm um nível de compreensão melhor da vida conseguem fluir melhor do que, às vezes, as pessoas que têm amarras religiosas. Porque a religião não é para nos amarrar. A religião é para nos ajudar, é para nos promover a uma identificação com a nossa essência, com Deus. Isso é importante. Então, vamos lá. Então, o espírito amadurecido não segue padrões de crenças religiosas, mas estabelece um estado de religiosidade que o liga a Deus. Então, qual que é a diferença? Você realmente se liga a Deus, você vai começar a fazer coisas, se envolver, se relacionar de uma maneira. E tem a religião. Outra pessoa tem a mesma religião, mas não é esse o ponto. O ponto dele é só a parte da forma. Forma e essência. É só a parte da forma, é o formal. É aquilo que dita a religião, que está escrito, que não está escrito, e ele vai por ali. Indo por ali, ele não vai se ligar a Deus. Não vai mesmo, não adianta a gente se iludir. Não é possível, a pessoa reza muito. Não, mas não é isso, gente. Aqui está claro. Ou quem se liga a Deus não é o seu corpo, não é a sua mente, é a sua essência. Está muito, muito além disso tudo. É muito mais profundo. E se você desenvolve um processo de religiosidade em que você busca sempre se ligar a Deus, como é que você se liga a Deus? Seguindo a lei. Sempre que você pode, você vai e luta para você se desenvolver, para seguindo a lei. Aí, o que acontece? Você realmente está se tornando uma pessoa com uma identificação na essência. Um espírito, no início de sua evolução, vê Deus nos elementos e fenômenos da natureza. Enxerga seu próximo como alguém que o ameaça na mesma medida em que ele mesmo intimida. Bom, a gente, se tirar um pouco esse fenômeno da natureza, ainda tem nas religiões muita coisa, mas se a gente tirar isso e olhar só a segunda parte, enxerga seu próximo como alguém que o ameaça, essa é a tônica do nosso mundo. E cada vez parece que está mais forte. Os convívios sociais, nas redes sociais, nos deu a oportunidade de ver o mundo, ver muito, ver na casa da pessoa, ver o que está acontecendo na rua, ver tudo. A gente está vendo tudo que está acontecendo. E aí a gente percebe que é exatamente isso, é uma ameaça. E quanto mais tem ameaça, mais violência são fluídas. É o armamento, é as casas totalmente fechadas, e não estamos dizendo que ter as casas fechadas está errado, porque a pessoa vai fazer o quê, né? É todo esse processo que a gente vê de fechamento. Por quê? Porque as pessoas são ameaça para nós. E a gente intimida como a gente pode. Esse é o nosso mundo. Sua religião é a do medo. Essa é a religião do medo. E a característica de seu criador é conter uma força imponente e amedrontadora. Isso tem demais, gente. Nas algumas religiões, a gente vê, por questões de aprendizado, situações de pregação onde as pessoas intimidam as pessoas. Tem coisas que você fala, não acredito que está falando isso, mas está. E as pessoas vão naquilo. A gente tem isso na vida, no dia a dia. É só ligar a televisão e querer pesquisar as coisas que a gente acha. Mesmo nas religiões e filosofias espiritualistas mais desenvolvidas no planeta, como é o caso da doutrina espírita, budismo, hinduísmo, e em várias outras, nessa mesma linha de entendimento, vamos encontrar concepções diferentes sobre a inteligência suprema. Então, ele está dizendo, principalmente o budismo, na maioria dos budistas, das linhas budistas, não se discute Deus. Algumas sim, mas não se discute Deus. Mas é isso. A diferença sobre Deus é imensa, principalmente o hinduísmo, na doutrina espírita, as religiões católicas, protestante e tudo mais. Aqui ele vai para o livro Checkmate na Sombra e faz um diálogo esclarecedor. Aqui é um espírito que é bem mais evoluído que Clarence, é de um outro nível, não é do nível de nível 1, é um nível bem acima. Ele diz assim, nesse capítulo, o espírito Asclepios nos fala de nosso papel como participantes na criação divina
e que precisamos nos postar como tal, como co-criadores e administradores dos recursos divinos no universo. Então, ele está falando assim, gente, olha, qual é o papel de Deus nesse processo universal, em tudo isso? É simples entender. Todos os recursos ele que provém, todos. Não existe recurso que nós provemos. Todos os recursos são providos por Deus. Ah, mas eu trabalhei e comprei um carro. Se você for olhar a linha, você vai ver que vem lá da matéria-prima, e a matéria-prima ninguém criou. A matéria-prima já existia porque alguém deixou ali para a gente. Né? Então, tudo que é recurso, qualquer recurso, é de Deus. E de nós? De nós é o trabalho em cima do recurso. Pronto, está separado. São duas coisas só. Tem o recurso, todos eles, Deus. E quem faz o que com os recursos? Nós. Né? Por isso ele fala. Né? Por isso ele fala, precisamos portar como tal, como co-criadores, ou seja, aprender a criar com os recursos, o melhor. A criar o quê? Uma bomba, uma arma? Não, é criar uma condição de vida melhor para todos os seres que existem. Aí tem uma pergunta de Benevenuto. Querido e abnegado mentor, sabemos que a harmonia do universo se estabelece de Deus para nós. E reconhecemos que somos partes integrantes do processo de criação, como agentes de produção, trabalhar com os recursos. Tem uma responsabilidade no que diz respeito a influenciar a vida ao redor de nós. É tudo isso que a gente está falando. Ó. O que fazer diante da atuação perturbadora que a mente humana tem provocado? Então, ele está deixando bem claro, mas olha que situação. Como lidar com o medo e a violência causados pela distorção ilusória de se acreditar e separar uns dos outros? Que recursos aplicar para diminuir as lutas armadas entre as nações ou a sociedade? Quer dizer, ele está fazendo pergunta, assim, de tudo que a gente vê que está acontecendo, não de hoje, mas de muito tempo, e hoje está muito mais agravada a situação. As pessoas perderam, se tinha um pouco de pudor, perderam. Quando você vê as pessoas invadindo um país, matando criança, velho, explodindo hospital, não tem mais pudor. Pudor eu fico com pudor porque eu tenho medo de alguém ver, então eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Não, não tem pudor, não importa mais. Parece que perdeu totalmente, assim, não, a gente vai fazer o que a gente quiser. Então, Asclépios abre um pergaminho e lê. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E Asclépios esclarece. Chegamos ao período em que todos os espíritos da Terra são chamados a se tornarem dignos seguidores de Jesus, e para isso não podem mais seguir os padrões da inferioridade nos quais o medo e a ilusão material seja princípio determinante de suas escolhas. Então, nós estamos falando de quê, gente? É aquilo que a gente começou a falar no ano passado. Escolha. Como que a gente escolhe? Então, tem duas situações. Né? Tem duas situações. Uma situação é você definir, não, eu sei que eu tenho defeito, eu sei que eu vou cair, eu vou levantar, mas eu quero seguir esse lado. Ou você não se preocupa, vamos ver o que vai acontecer. Quer dizer, aí você dá direito à vida a trazer para você qualquer coisa. Quando você não põe a sua mente, a sua razão, a sua vontade, e diz firmemente, eu quero ir por aqui, mesmo sabendo que você ainda vai errar muito. A nossa trajetória ela é inicial. Os erros que nós vamos cometer ainda são muitos e muitas vezes. Mas você tem que estar definido. Eu vou errar, eu vou levantar e vou continuar seguindo por aqui. Eu não vou mudar meu caminho, independente do erro. Independente da fraqueza, independente do erro, eu vou seguir esse caminho aqui. Esse caminho. Né? Não pode ter julgamento de culpa, pode ter arrependimento, não deve ter remorso. E o arrependimento serve para quê? Para você retomar. É para isso que serve arrependimento, para retomar o caminho certo. Não é arrepender e sofrer e cair. Arrependimento é para você tomar o caminho certo. Gente, esse finalzinho aqui desses 3 slides era para fechar o nosso processo da aula passada. Antes de eu entrar num assunto diferente, eu queria saber se alguém quer fazer algum comentário aqui para a gente começar ali. Fique à vontade. O que eu penso sobre essas questões é o seguinte, quando você fala assim, e a gente vê, né? Hoje a gente está vendo coisas assim absurdas, que você não se imagina. Aí eu fico pensando, será que
são tão absurdas mesmo. Aí eu lembro dos nossos antepassados, aquelas pessoas, né? A gente vê em filmes e sabe que aquele tempo, tempos atrás, por exemplo, aqueles saqueadores vikings que saqueavam mesmo, iam para tomar outras cidades, chegavam lá, eles encontravam aldeias, eles simplesmente matavam todo mundo, queimava, matava as crianças, estrupava as mulheres e roubava tudo que eles queriam. Se queriam levar alguém como escravo, pegava algumas pessoas que eles achavam por bem e tomava como escravo. E hoje a gente tem uma situação que é mais maquiada de civilidade, que somos civilizados, né? Temos uma tecnologia muito avançada e a gente está vendo coisas semelhantes, porém com essa maquiagem, vendo ali, né? Daqui nos nossos celulares, todo mundo vê as pessoas morrendo, matando, desrespeitando o direito do outro. Enquanto isso, ao mesmo tempo, se fala muito sobre isso, sobre direitos e tal, mas a prática mesmo, que é a essência do ser humano, ela continua lá, e por isso que ele tem medo do outro, porque dentro dele está uma essência que não é boa. Então, eu sei do que está dentro de mim. Então, eu também imagino que está dentro do outro também. E aí eu fico sempre na retaguarda, achando que não vai vir coisa boa de ninguém. Agora, eu acho o seguinte, que na questão da espiritualidade, aí que é importante essa essência, porque o que vai nos levar a escolhas só está aqui dentro. É a ligação direta, né? Sim. Com o que vem de Deus, da espiritualidade que está trabalhando por isso, e aí vai ser a escolha de cada um, por qual caminho, né? Seja lá que religião for, seja lá em que caminho for, e quando a religião que a pessoa está não estiver atendendo aos seus anseios, eu acredito que aquilo vai começar a dizer assim, não é isso que eu estou querendo. Eu estou precisando procurar outra coisa. E a gente vai procurar aquilo que está dentro de nós. Seria mais ou menos isso? Então, Yolanda, essa colocação é uma colocação assim, que é uma colocação de um olhar para o mundo em todas as épocas. O que se fez é a busca da dominação. Dominação. Aí você pode pegar a dominação e embaixo dela pôr muita coisa. Dominação das pessoas, dominação dos recursos, dominação das emoções, dominação. E isso não mudou. Isso está igual. E a dominação, ela tem guerra, ela tem miséria, tem escravidão, tem tudo que a gente imagina, sempre teve e continua tendo. Só que a gente está vivendo, eu sempre digo assim, a gente está vivendo assim numa curva de crescimento e evolução, foi num fundo porque precisa subir. E esse fundo é o processo de transição. Por quê? Porque se a gente lê os livros, a gente falou disso nas aulas anteriores, mas se a gente lê os livros, eles vão nos mostrar que existe uma quantidade imensa, e nós não estamos falando de só milhões, não, gente, alguns bilhões de espíritos que reencarnaram no planeta nos últimos 30, 40, 50 anos, ainda estão aí, alguns já foram, outros ainda estão, ainda vão viver mais 10, 20, 30 anos, que são espíritos extremamente endividados, são cruéis, são maus,
não estão querendo nada com nada, somente dominar. Dominação, só isso que interessa. Mas eles estão aí pela misericórdia divina, para que eles tenham duas funções. A primeira é uma tentativa última, se eles conseguem fazer uma modificação neles, para que eles mereçam ficar na regeneração. Essa é uma. A segunda eles são um processo aferidor, porque eles vão nos instigar através de vários meios. Até alguém que está em casa pode ser instigado de várias maneiras, só ter uma televisão ou um celular. Vai ser instigado, vai ser revoltado, vai ficar chateado, vai ficar magoado, vai ficar deprimido. Quer dizer, 1000 coisas vão acontecer com essa pessoa, e o plano espiritual que está junto com eles, no nível deles, vão aproveitar para fortalecer seres encarnados que vão com eles para o outro mundo quando eles forem. Alguma coisa desse tipo. Fortalecendo esse grupo de pessoas. E as coisas que ocorrem, não é que elas... será que está errado? Claro que está, não é isso. É a normalidade. Então, existem coisas que são normais, mas que não são certas. Por exemplo, vamos pensar uma coisa que eu sempre falo. Os gladiadores de Roma. Ora, era normal, o povo batia palma, ia lá assistir, como se fosse um jogo de futebol. Vai lá. A pessoa morre, mas ela morre para morrer mesmo, porque tudo aquilo era normal em Roma. Mas aquilo não é normal. Aquilo é uma doença que você descobre depois que você cria um mínimo de civilização na sua mente. Hoje as pessoas começaram a ver como normal determinadas situações que ocorrem no dia a dia, que a gente vê na televisão. E eu sempre conto um exemplo que a gente vê muito na televisão, assim, olha, o bandido estava roubando e percebeu que não tinha uma pessoa que veio e atropelou ele. O bandido estava roubando e vai contando histórias que o bandido se deu mal. Mas se deu mal, não no sentido que pegaram ele, prenderam, não. Se deu mal que alguém fez uma maldade também com o bandido e ele se deu mal. Aí você pensa, mas que nível que é isso? Então, esse tipo de coisa, a gente não pode ser afetado por isso. A gente tem que estar preparado para não ser afetado no seguinte sentido. Você vai ser afetado emocionalmente, porque você vai ficar chateado, vai ficar com raiva naquele momento, né? Que é isso? Mas você tem que se controlar, porque senão você entra numa vibração e aquela vibração vai te consumindo, vai te levando, daqui a pouco você está fazendo, está achando que está certo mesmo. E aí a gente tem que estudar o Evangelho. A gente tem que estudar o Evangelho. Nessas situações de violência, onde as pessoas acham que comprar arma, porque se alguém vier, eu dou um tiro e mato, coisas desse tipo, nós temos que falar assim, nós estamos a caminho de Deus, então nós temos que entender o Evangelho, ou não. Então, o que Jesus fala, e eu sempre digo assim, existe um capítulo do Evangelho que ele é o capítulo mais transcendente, mais forte que tem no Evangelho. Ele é muito forte, porque quando você lê, você fala, meu Deus, nós estamos longe demais disso aqui. Nós estamos longe demais. É o capítulo que se chama Amar os vossos inimigos, sede perfeitos. E Jesus começa falando que se alguém te pedir a túnica, ou se alguém quiser pleitear contigo pela sua túnica, quando ele fala pleitear, não é pedir emprestado, gente. Pleitear é roubar. Pleitear. Ele roubou. Alguém quer te roubar a túnica, ele fala, dele também o manto. Quando você escuta isso, você fala, não, isso não. Como assim? E aí, quando você lê esse capítulo, você vai vendo que Jesus coloca posições extremamente fortes para mostrar a diferença da violência e daquele que não quer violência. Que aquele que eu perco, mas eu não vou ser violento. Isso é um nível de transcendência muito alto para nós, nesse nível que nós estamos. Mas Jesus não perdeu a oportunidade de deixar palavras que não são para nós agora, é para o nosso espírito. É porque a gente vai conquistar isso, e ele sabe disso. Tá? Então, a gente não pode deixar essa normose, porque nós estamos vivendo algumas doenças que daqui a pouco, isso era normose, é uma doença. A gente não pode deixar isso nos contaminar. A gente tem que escolher, como ele fala, o caminho. Ou a gente vai nos ligar ao caminho que leva a Deus, ou a gente vai deixar essa loucura do mundo tomar conta de nós. Alguém mais quer falar alguma coisa antes da gente entrar lá? Hoje, a gente vai começar alguns assuntos que são mais específicos do ser humano. Então, algumas coisas mais técnicas. Eu falo sempre antes, assim, bastante, para as pessoas não ficarem assustadas com as coisas que vão ler, mas elas não são complicadas, são simples.
depois que a gente entende, né? Então, aqui nós estamos no item 3M, convocação para um novo esforço de mudança. Então, isso faz parte do livro, da parte 3 do livro e da parte 3 do nosso curso, que é uma convocação que está sendo feita de Jesus para os espíritos que chega a nós. É uma convocação de um ciclo de mudança. Nós estamos vivendo um ciclo de mudança. Acabamos de falar disso. Um ciclo de mudança acontece de tudo. Acontece confusão, acontece coisa boa, acontece de tudo, né? Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho com o processo de Deus, a criação, Livro dos Espíritos, capítulo 1, um mergulho na psique, Evangelho, Joana de Anjos e muitos outros. Tá? A gente vai falar um pouco de cada um. Então vamos lá. A gente conversou sobre a questão do conhecimento em umas aulas anteriores, e vocês lembram que nós falamos das fases do conhecimento, né? Fase 1, 2, 3. Não sei se vocês lembram. O difuso, né? Aquele que a gente começa a aprender e a gente já larga, porque a gente é difuso no seguinte assim, a nossa mente não acompanha, não foca, né? Depois tem aquele que foca, mas ele precisa muito esforço e às vezes ele não sabe nem onde buscar as informações e ele precisa desenvolver discernimento. Se ele não consegue encaixar isso, ele não chega no nível 3, que é o nível de síntese que as pessoas fazem. E aí aqui nós temos esse quadro que fala de Paulo, né, que é o amor, é a ligação a Deus, e ele fala na Epístola aos Coríntios, vocês lembram, que ele diz assim, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão e havendo ciência desaparecerá. Vocês percebem? Olha quantas coisas ele fala aqui, profundas. A ciência é uma coisa maravilhosa, ela vai nos acompanhar por muitos milênios ou milhões de anos. As línguas, né, as profecias, tudo isso. Mas o que ele diz, quando se atinge o maior poder, que é o amor, tudo isso se dissolve, não que vocês desaparecem, mas isso já não tem sentido. Não tem sentido como aquele aluno que domina a matemática da universidade e você falar assim, não, vamos falar da matemática do primeiro grau aqui. Ele olha assim, mas né, não faz sentido, porque ele já domina tudo, já dominou tudo. Então, existem questões que são os nichos de conhecimento. Nichos de conhecimento é importante a gente entender para quê. Só para a gente entender, quando a gente vai buscar o conhecimento, e a responsabilidade de buscar é nossa, né? Mesmo que a gente faça um curso, vocês verem umas coisas novas, isso não é conhecimento, é formação. Se você quer o conhecimento, você tem que buscar a profundidade daquilo, e nós não damos isso aqui. Nós só damos a informação. Porque a profundidade exige tempo, dedicação, vontade, compreensão, né? Colocar em prática, 1000 coisas. Então, os nichos de conhecimento são esses aqui. Qual é o primeiro nicho de conhecimento que abrange um determinado tipo de informação e está mais ligado com o andar de baixo, que é com as coisas físicas, o corpo? É a ciência. É a ciência. A ciência é um nicho de conhecimento extremamente importante para nós encarnados, não vou dizer os desencarnados, que têm a ciência também, mas vamos falar assim, para as coisas do corpo. Né? A ciência normalmente cuida das coisas que tocam a vida física, o corpo, né? Os testes, os ensaios, tudo isso. Trazer para a gente desenvolvimento tecnológico, de medicina, tudo isso a ciência faz. Então, esse é um nicho de conhecimento. Você pode ficar só nele ou não. Você pode querer mais. Você pode querer alguma coisa diferente. Você pode querer alguma coisa que ligue a Deus. A espiritualidade, você é cientista, você estuda, você conhece, você sabe das correlações, você sabe dos testes científicos, você sabe como funciona, mas você acha que é mais do que isso o mundo. Então você vai para um aspecto religioso. E aí você encontra alguma religião que te satisfaça ou que te ajude a compreender melhor a vida. Porque a ciência te ajuda a compreender a vida no aspecto físico. Mas lá dentro, nem a mente. Porque a própria ciência ela tem dificuldade de discutir mente e consciência, não discute. Num nível diferente. Né? Porque para a ciência, a mente e a própria consciência é fruto do cérebro. Porque a ciência é do cérebro, não é da mente nem da consciência, é do cérebro. Ele é o comandante. Mas quando você tem um pensamento diferenciado, que você quer imaginar que tem algo a mais, você busca as coisas da religião. Qualquer religião. Ela vai te dar muita informação sobre as coisas espirituais. Não estou discutindo certo ou errado, quem é quem. Estou falando, a religião dá muita informação sobre as coisas do espírito, da alma,
do mundo espiritual, de Deus, dos anjos, tudo isso. Então, você vai aumentar a sua compreensão da vida. Aqui nós estamos falando da vida, tá? Como um todo. Vida material, vida espiritual, toda a vida. Mas existe algo que te leva um pouco mais além, que ele não é dogmático, que ele não é totalmente científico, mas é também, que ele abrange religiosidade, mas que ele vai mais fundo nos questionamentos, o porquê das coisas, o como as coisas são feitas, que é a filosofia. Então, nós estamos falando de que filosofia aqui? Não é acadêmica, gente. A filosofia acadêmica está aqui, ó, na ciência. Tá? Essa filosofia é a filosofia espiritualista. Eu não sei se quando eu falo assim as pessoas compreendem, mas é uma filosofia que tem... A moda clássica. Exatamente, a Grace, a filosofia à moda clássica, ou seja, aquela filosofia que acredita num Deus, aí não estamos dizendo que tipo de Deus, mas acredita num Criador, acredita no Espírito, acredita no mundo espiritual, acredita nos processos de evolução. Essa filosofia, que não é muitas filosofias no mundo, mas eu tive o prazer de estudar em uma, é a filosofia que abrange ciência, religião e mais alguma coisa, por isso ela tem um círculo maior. Bom, aqui você ficou no mundo, mas existem conhecimentos que estão muito além disso tudo, e um deles são as leis divinas, o conhecimento das leis divinas naturais, que a gente não tem. E lembra que ele fala lá atrás, na medida em que você se direciona a Deus, você recebe de volta muitos recursos que hoje a gente não tem, muitas compreensões, verdades. Né? Não gosto de falar essa palavra, mas vamos falar de recursos que você vai receber. Porque existem as leis divinas, algumas a gente conhece, de teoria. Mas existe uma coisa além de tudo isso, existe o quê? O poder do amor. Mas por que o poder do amor? Porque como nós somos espíritas, nós acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, Jesus disse assim, a lei é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E ele fala no final, todas as leis, ou toda a lei e os profetas estão aí. E ele não está falando de um lugar circunscrito, ele está dizendo da vida, em todo o universo, tudo que existe, ele diz, está aí. Em outras ocasiões, Jesus fala que o amor é a primeira manifestação que Deus coloca no universo. Antes de qualquer coisa existir, para o universo existir, o amor é uma manifestação, é uma gestação divina para que houvesse a vida, o universo, da maneira que a gente conhece e da maneira que a gente nem conhece, que está muito antes de tudo isso e muito depois. Então, esse conhecimento não é conhecimento para espíritos do nosso nível e nem diria para de regeneração e nem diria para ditoso. Isso é uma coisa muito além disso. Mas a gente coloca aqui porque existe uma direção que foi dada por um espírito que eu considero um dos maiores, que é Jesus, e ele nos disse isso. Então, quando você vai aprender sobre coisas, você tem que saber. Ora, existem os grandes da ciência, eles falam coisas interessantes. Mas muitas das vezes eu já vi grandes da ciência querer falar de religião, querer falar de espiritualidade, e aí você percebe que não fala nada com nada. Então não deve fazer isso, ele deve falar da ciência. Mas se ele é um cientista que tem um conhecimento religioso profundo, filosófico e tal, ele vai falar de uma forma coerente. Mas eu já peguei muitos cientistas renomados. Quem já leu aquele livro, como é que chama? Eu tenho os dois, do Richard Dawkins. O homem. Richard Dawkins. Ele lançou 2 livros. Tem um também que é aquele israelita, que é muito famoso, né? Que é eu esqueço os nomes deles. É um israelita que escreveu um livro que fala do evolução do ser humano, um livro excelente para ler, aí depois lança um outro sobre Deus, aí foi um fracasso, porque aí o cara ele não tem nada a ver com aquilo, ele não entende daquilo que ele está falando. O próprio Carl Sagan, que eu sou fã de carteirinha, acho que ainda tem, não sei se já dei para os outros, toda a série Cosmos, né, em vídeo, nem faça mais, mas ele escreveu um livro que
que eu tenho, inclusive, ele e li, mas é um fracasso, porque ele começa a se envolver em coisas que não é da ciência, é de um outro nível que ele nunca se envolveu, não consegue. Mas a pessoa acha assim, eu sou famoso, sou respeitado no mundo, sou um cientista com conhecimento científico muito grande, posso dar opinião disso aqui. Não, não é assim. É a mesma coisa uma pessoa que tem um nível de conhecimento religioso muito grande ir lá e dar pitaco na ciência, se ele souber, porque tem religiosos que têm conhecimento científico, mas quem não tem não pode dar pitaco. Então a gente tem que ter cuidado. Então, quando você vai buscar informação, você busca de onde? Do livro, da internet, de algum lugar você busca a informação. E desses lugares que você busca, você tem que saber, isso que eu estou lendo é da área da ciência? É da área da filosofia? É da área da religião? E quem escreveu? Como é que é? Qual o respaldo que essa pessoa tem? Porque senão você começa a ler um livro, gasta um mês, gasta 15 dias, vai fazer um processo de como é que fala? Compreensão daquilo, gastar tempo, e depois você descobre que quem escreveu aquele livro não tinha muito conhecimento, que cometeu um monte de besteira, porque aí você começa a ler comentários sobre o livro, que isso é comum. Então, quando você pega comentários sobre esse livro que eu li do Yuval Harari, um israelita, eu vi os comentários das pessoas que são ateus. Então, eles falaram maravilhas. Aí eu olhei o livro, aí eu marquei, o meu professor de filosofia ganhou ele falou, achei interessante, eu falei, vai na página tal. Aí ele foi, quando ele olhou, eu falei, tá, eu falei, pois é, mas que conhecimento ele tem para falar de Deus, falar de evolução espiritual? Nenhuma. Nenhuma. Então ele fala, por exemplo, que a pessoa vai tomar uma pílula no futuro e a pessoa vai ter felicidade com aquela pílula. Eu sei lá o que ele está pensando, mas tudo bem, né? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, é que a gente, quando vai buscar conhecimento, a gente tem que entender as fontes. Isso até na religião, até no espiritismo. Até no espiritismo. A gente lê muitos livros, eu e a Grace. Esses dias a gente estava lendo um livro que eu conheço, já li quando eu era jovem, de Ramatiz, né? Que algumas pessoas leem no espiritismo, mas não é um livro, vamos falar assim, espírita, né? Mas ele fez umas colocações que a gente foi lendo e falou, não, eu já desanimei de ler esse livro. Totalmente equivocadas, sabe? E aí a gente já desiste, e ali você já marca, ó, esse mentor, esse espírito aqui, que pode ser evoluído, que está ditando o livro, não dá para ler. Mas eu já li muita coisa dele, muita coisa que eu li dele também eu achei meio estranho. Mas você tem outros que você lê que fala de coisas inusitadas e você percebe que tem coerência. Então, assim, você tem que saber quem está mandando aquela informação para você. Isso é muito importante, gente. Não é todo livro que bate na mão, que livro maravilhoso, lê aí, você vai ler. Não, não. Quem está mandando esse livro no sentido, quem é o autor? Quem ele é? Como que é isso aqui? Conheça a história. Isso é muito importante, né? Então, isso é uma coisa importante que eu queria passar para vocês, para que a gente tenha cuidado com isso. Deixa eu só ver uma coisa. Tá. Algum comentário aqui, antes da gente ir para frente? Eu pensei, Ruela, como você citou várias, foi fazendo, falando e fazendo colocações de alguns autores, que quando você for fazer a gravação, que você pudesse, talvez, sugerir uma bibliografiazinha no final, para quem quiser procurar, né, se interessar. No ano passado, no ano retrasado, as pessoas me pediram assim, Ruela, faz o seguinte, manda os canais que você está inscrito, que são importantes para isso aqui, no YouTube, e literatura. Eu fiz isso lá no passado, mas isso já mudou. Mas eu posso fazer isso sim. Mas, independente de eu fazer, vocês têm que entender que o que eu fizer vai ser o meu gosto. A minha linha. Mas tudo bem. Eu, com certeza, não vou entregar nada para vocês que seja uma coisa ruim, porque eu já fiz estudo daquilo, já passei por aquilo. Eu posso fazer isso, não tem problema nenhum. Eu acho isso bom. E acho que nós devemos fazer isso entre nós. Quando alguma coisa cai na nossa mão, que é legal, e se não for legal, também falar, olha, esse livro aqui não tem um problema aqui. Isso é importante. Tá? Isso é importante para desenvolver o nosso conhecimento, né? Você que estudou psicologia, eu sei que tinha muitos livros que você estudou, recomendados, que você sabia que aquilo ali era uma coisa importante, e pode ter caído na sua mão alguns, depois com o tempo, falou, esse aqui não tinha nada a ver com nada. Esse é assim, né? Então, assim, foi interessante, eu comprei o livro, né?
Comprei o livro e a gente começou a ler há uns 2 meses atrás, e aí nós fomos vendo, olha o que ele está falando aqui, olha o que ele falou aqui. Isso não bate com aquele outro que nós estamos lendo, que a gente tem uma como é que vamos dizer assim, uma consciência que é real, que é bom. Não bate. E o que ele está falando aqui não faz sentido com quase nada que a doutrina espírita fala. Então, isso é importante, porque tem canais espíritas que divulgam esse espírito, e eu não estou dizendo que sou contra, não é isso. Mas a pessoa tem que ter um mínimo de noção de falar, é espiritualista, não é espírita, porque aí muda as coisas. Né? Vamos mais um pouquinho, então? Aqui, dentro do Livro dos Espíritos, no livro 3, As Leis Morais, Amor a Ti Mesmo, ele coloca para a gente no capítulo 12 uma coisa importante para a gente entender. Perfeição moral. A perfeição moral, apesar de não ser uma lei, é diretamente ligada à lei de progresso, porque lá tem as leis. Não tem uma lei de perfeição moral, mas tem um capítulo todo falando disso. E ele diz, a perfeição moral está ligada a uma lei de progresso e outras leis que tem lá. Mas estamos aqui para ver exatamente o como cumprir as leis. Quer dizer, o nosso item 3, ele vai nos falar como é que eu vou fazer isso. Pois, cumprir as leis. Esse capítulo 2 adequa-se ao item amor a ti mesmo. Você entende o amor a ti mesmo? É o item 3. É conhecer a nós e quais as coisas que eu tenho disponível em mim mesmo para mim ser uma pessoa melhor, para mim evoluir. Esse que é importante. Pois encerra todos os compromissos e as buscas que o ser deve fazer em sua jornada evolutiva para a sua própria ascensão. Dentro do Evangelho, você encontra uma coisa muito interessante, no capítulo 25, onde Jesus fala, pedi, buscai, batei e achareis. Vocês lembram disso aqui? Isso é uma coisa bem conhecida. O pedir é um caminho de libertação. É o começo. O começo passa por um desenvolvimento de um senso crítico e do discernimento, que vai te levar, através da razão, a esses complementos de força, que é o celeiro divino, que é a consciência. Então, para você chegar no celeiro divino, que nós vamos falar disso, gente, celeiro divino, as sementes divinas, virtudes, tudo isso, para você chegar lá, você tem que desenvolver uma base de subida, e a base é senso crítico e discernimento, tá? Que não é a mesma coisa, mas é bem parecido. Porque isso é uma força que você vai dar para a razão. Então, você vai colocar o elevador da razão com uma capacidade maior de compreender a vida, de entender as coisas que chegam até você. Não tem outro jeito. Uma pessoa que só vê com a emoção, ela não vai andar aqui, ela vai ficar patinando, ou vai ficar só aqui, ó. Não chega aqui de jeito nenhum. Porque aqui a razão é fundamental, aqui também. Depois ela se mistura com outras coisas, que é a intuição, a imaginação, aí é diferente. Então, o buscar é a identificação. Porque o que é o buscar? É você ir em direção a. Você ir em direção a significa a sua identificação te move. Lembra que nós começamos falando? É a sua identificação, é o seu desejo, aquilo que está mais forte dentro de você do que você quer, é o que te move. Então, precisa definir a identificação. Por quê? Porque a porta tem a porta larga. Então, com qualquer identificação, você pode entrar direto, não tem problema nenhum. É a porta larga. Então, eu coloco aqui, sobre identificações, você encontra no vídeo 4 da série Saúde e Doença, a cura está aqui, para quem quiser ver sobre identificação. Então, o pedir é quando você desenvolve o senso crítico e discernimento. O buscar é quando você, através desse conhecimento, você começa a escolher. Escolher. E aí, com essas capacidades, você vai bater a porta. Né? E aí é o seguinte, você tem que ter certeza que o que você quer de fato. O que realmente você quer. Bater a porta significa decidir, é por esse caminho que eu vou. Eu pedi, busquei, agora bater não é bater numa porta, é seguir naquele caminho. Então isso nós temos que ter muito claro. Né? Aqui tem umas dicas, né, que depois vocês podem ver aí. Tá. Nós vamos fazer uma coisa. Deixa eu ver aqui. São 8h03. Eu vou começar um assunto muito por cima. Não se assustem. Ele é mais simples do que parece. A gente vai falar um pouco sobre as fases do despertamento mental e da consciência. São duas coisas diferentes, mental e da consciência. A grande lente que vê a profundidade do ser. Então, o mental tem a condição, principalmente junto com a consciência, de desenvolver uma lente que
olha para o fundo do ser e percebe as coisas. Ver as suas condições, as suas emoções, o que está ali que precisa buscar, a sombra que você tem que buscar, né? E isso vai além do pensamento e de emoções, muito mais profundo. E tem uma frase aqui que eu gosto muito do Sadhguru, é um oriental, ele diz assim: a mente não compreende subtração ou divisão, somente adição e multiplicação. Gente, essa frase é tão interessante, mas ela é tão verdadeira que quando você entende, você fala, gente, é isso que acontece com a gente mesmo. O que significa ela não compreende subtração ou divisão? Vamos falar da subtração. Ela é assim, não tem sim nem não, não tem errado nem certo, não tem mais nem menos. O que você pensar, o que vier da sua identificação, vai cair na sua mente. E se aquilo você não gosta, você começa a querer subtrair, é pior, aumenta. Não pense nisso, aí vem. Não haja assim, aí vem. Porque não é uma briga, o processo de evolução não é uma briga de você ordenar, não faça, não haja, não é assim que funciona. A coisa é muito mais profunda, você tem que mexer em coisas lá dentro que são mais profundas do que um simples desejo de não querer, não quero. Você pode não fazer alguma coisa, isso é bom, né? Mas você tem recursos que são, quando você está doente, recursos que são panaceia e recursos verdadeiros. E os recursos que são panaceia também servem. Ah, você está com pensamento torto, está falando besteira, está com raiva. Para, gente, faz uma prece, pega um livro, lê uma página. E funciona como panaceia. Mas não corrigiu o que está lá dentro. Só corrigiu o momento. E é importante também. Porque pior é você explodir e fazer uma besteira. Então, essas coisas que são panaceia é para o imediato, é para a emergência. Está pegando fogo, joga uma água ali. Agora vamos ver porque pegou fogo, o que está acontecendo. É diferente. Vamos ver a profundidade. Então, ele diz, não tem como subtrair ou dividir. Ela só entende adição e multiplicação. Ou seja, tudo que vem na tua mente, aquilo, se você dá guarita, ele só aumenta. Só aumenta, só aumenta, só aumenta, só aumenta. Vamos lá. Tanto coisas boas quanto ruins. Né? Tantas. No mundo que a gente vive, né, principalmente, aquilo que é ligado a nós, gente. Instinto, paixão, prazer. O forte nosso é esse. Nosso forte não é a espiritualidade. Mas se você começa a se envolver, isso é muito interessante. Se você começa a se envolver com coisas que atraem essa espiritualidade, prece, participação, envolvimento, corrente, todas essas coisas que às vezes para algumas pessoas parecem meio banais, não é. Aquilo vai trazendo vibrações, vai trazendo força para que você consiga ter uma condição de ter o mínimo de base para se sustentar, para procurar alguma coisa mais profunda. Então vamos começar a entender um pouquinho aqui, porque isso é importante, esse processo nosso de evolução. Como é que começa, como é que vai? Por que é importante entender isso? Porque isso nós vamos falar depois das ferramentas. Hoje eu vou dar só uma pincelada inicial, só para vocês pelo menos verem a figura que nós vamos transitar com ela aqui. Tá? Tem gente que tem medo de figura, principalmente de gráfico. Você mostra um gráfico e as pessoas se assustam. Mas depois que você aprende que o gráfico ele tem vertical e horizontal, e tem título, e tem pronto, aí fica tudo mais fácil. Fica tudo mais fácil. Pronto, vamos lá. Dá razão aos sentimentos e à inteligência. Aqui nós estamos falando de um processo de despertamento da consciência. Porque a consciência, depois que você chega num ser humano, ela não tem um processo de evolução, ela tem de despertamento. Ela desata capacitações. Porque a consciência, quando você já é ser humano, ali dentro está o quê? O amor, a divindade está lá. É preciso entender isso. Então, isso não tem mudança, isso vai ser sempre assim. O que você faz é despertar tudo que está ali, que é o que a gente chama de celeiro divino. Tá? É isso aqui, celeiro divino. Então, dá razão aos sentimentos e à inteligência. A razão é a primeira semente para o ser racional, claro, né? Liberado pelo celeiro divino, que é esse aqui. A primeira onda ou o primeiro despertar. Então, o que nós estamos falando aqui é o seguinte, vamos esquecer o processo antes do racional, tá? Sabendo que antes do racional, tudo que aconteceu lá veio para nós. Nós temos que entender isso. Toda a parte instintiva dos seres irracionais veio para nós, graças a Deus. Toda a parte de emoção, de raiva, de sobrevivência, de medo, tudo isso veio para nós. Ainda bem, esse é um processo de desenvolvimento, não tem nada errado.
Então, quando a gente entra no racional no início, isso é o que nós temos. É isso que nós temos. É como se fosse um animal num corpo mais ou menos humano, já aprendendo alguma coisa. Pensa, bem precário, bem precário. Esse é o primeiro grande despertar, quando o ser sai do paraíso, sai do Éden, né, e recebe a maçã, que é o quê? A semente da razão. Isso é o mundo primitivo. Australopithecus, Cro-Magnon e Sapiens. Então, esse primeiro despertar se faz no mundo primitivo, né? No mundo primitivo, não é no mundo de expiação e prova. Você pode ter gente que é primitivo encarnado aqui, pode, mas não é esse o ponto. Você tem. Mas, assim, o mundo primitivo, que são os australopithecus de 7, 8, 9 milhões atrás, o Cro-Magnon de 1,5 milhão, 2 milhões atrás, e os Sapiens de que eles dizem 100 mil, 400 mil, 500 milhões atrás, isso não importa. Essa a gente chama da primeira onda, tá? Então, essa é a primeira onda que tem até hoje, mais ou menos, uma duração de 7 milhões de anos. 7 milhões de anos. 7 milhões e a gente ainda não aprende. 7 milhões de anos, gente. É só... Agora, essa data não é uma data da doutrina espírita, é uma data da ciência. Olha o conhecimento, é da ciência. Porque os homens australopithecus, você tem eles com idade de 6, 7 milhões de anos atrás. Então, pegamos o melhor que tem aí. Essa é a semente da razão. Começa a chegar lá neles, nos australopithecus, no Homo habilis, que é considerado o primeiro ser humano, mas os australopithecus era um protótipo, é um processo de incubação de alguma coisa que tem que germinar. Muito bem. Nessa fase aqui, olhando aqui, está difícil entender, porque está muito colorido, mas está fácil entender o que eu estou falando, não está? Tem alguma dificuldade? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nós estamos falando do primeiro grande despertar, o começo do processo de humanização, considerando o corte lá nos australopithecus, 7 milhões de anos atrás. Tá? Australopithecus, nós estamos falando de um ser que anda em 2 pernas, é um macacoide, mas com algumas características de racionalidade, poucas. Apesar de ter muita coisinha, muita informação, a racionalidade disso é simples. É o primeiro despertar, é a primeira onda e vem lá daquele mundo bem primitivo. Tá? A semente da razão começa aí, porque antes disso era irracional. E o que move os seres nessas ondas? O que move os seres em todas as ondas? O que move, gente, é a identificação. Tá? Lembra disso, o que move é a identificação. Quais são as identificações aqui? Instintos de sobrevivência, táticas de defesa e caça, vida tribal e medo. Aqui o medo vem quente dos animais, que tem animal com medo absurdo. A sobrevivência dele é o medo. Ele já vem para nós. Isso aqui é a vida dos australopithecus, do Homo habilis, que já é 1 milhão, 1,5 milhão de anos atrás, e é a maior parte da vida dos sapiens, no passado, no mundo primitivo. Tá tudo aqui, é só isso. É isso que eles querem. É sobreviver, comer, né? Tem guerra, tem guerras tribais pequenas, mas tem medo, e tem tudo isso aqui. Esse é o processo, né? O caçador e o coletor, e depois aí entra o processo de agrícola, né? No Sapiens, mas no final. Esse é o primeiro grande despertar. Nós vamos encerrar aqui, mas depois nós vamos falar do segundo grande despertar, nós vamos falar do terceiro grande despertar e vamos falar do quarto grande despertar. Não vamos falar do quinto, nem do sexto, nem do sétimo, que a gente nem conhece. Tá? Vamos ficar por aqui. Então, isso é o nosso trabalho da semana que vem, e aí nós vamos entrar na evolução da consciência. E aqui nós vamos gastar umas 2 aulas, gente. É muito material interessante que nós temos aqui para entender consciência, que é muito falado, mas as pessoas às vezes não entendem muito. Tem muita discussão aí. Então nós procuramos buscar nichos da ciência, nichos da filosofia, nichos da religião, nichos do amor que foi de Jesus, o que ele fala sobre consciência, tudo isso para a gente aprender um pouquinho junto sobre consciência. Não vamos passar por aqui, vamos ficar hoje por aqui, acabar um pouquinho mais cedo, porque eu não quero encher a cabeça de vocês de coisa hoje, para deixar isso para quando começar na semana que vem, a gente começa quente, com a cabeça tudo fresquinha, todo mundo aí. Muito bom. A pergunta aqui é, alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Fique à vontade, deixa eu ver se eu tenho que pôr mais alguém aqui. São assuntos que a gente tem que pensar bastante, né, gente? E
e se encaixando para a gente se situar em que qual é a posição, a nossa postura, a nossa posição dentro desse contexto todo, né? E é interessante pensar, né, que como eu, pelo menos, digo por mim, que bom que eu estou aqui, que penso nessas coisas, porque talvez se não tivesse inserido nesse contexto, não pensaria, nem teria ideia do que qual é a realidade, né? A verdadeira realidade da vida, né? Que bom que nós já estamos, veja só, por isso que são milhões e milhões de anos de cada fase, né? Lá dos Australopithecus. E de todos os outros, até os sapiens, Sim. tudo. Você vê como que são bilhões de anos, né? E por quê? Veja só, aqui mesmo na nossa realidade, a gente não, via de regra, a gente não pensa qual o sentido da vida, qual o nosso posicionamento. E olha que nós estamos aqui com conhecimentos assim bem rasteiros, rasteirinhos mesmo, né? Mas é isso, já estamos caminhando, né? E graças a Deus com muito boa vontade de sermos melhores, termos mais consciência do nosso papel aqui na vida, né? Uma coisa importante é assim, se a gente se presta a fazer um curso, e que nesse curso tem um grupo de informações que são sobre o nosso processo de crescimento, ele passa por conhecimento, ele passa por a gente conhecer um pouco as coisas. Não tem como, não tem jeito. Você não pode ter um espírito evoluído sem conhecimento de muitas coisas. Tanto é que na escala espírita, na aula passada, vocês podem ir lá, aquele triângulo, você tem lá nós todos, depois no segundo nível, começa com os benevolentes, espíritos que são bons. Mas depois vem o sábio, depois vem de sabedoria, porque tem muita coisa que esse espírito tem que fazer para chegar lá em cima. Não tem como ser, ele é bom, ele ajuda, mas ele não desenvolveu o conhecimento. Não, então não vai subir, vai ficar aqui até desenvolver. Isso é processo da lei, não tem como, né? Pensa em Jesus, com tudo a maravilha, a bondade, tudo que ele tinha, sem conhecimento. Ele tinha todos os conhecimentos, ele curava porque ele sabia como fazia aquilo acontecer, né? Gente, é isso. Se alguém quiser comentar, ok, senão a gente vai fazer a prece, fique à vontade. Eu acho que faz tempo que eu não participo das aulas, mas acho que a gente continua assim, a gente carrega ainda muita coisa do primitivismo, né? Sim. Dentro da gente. E quando você volta a estudar isso, você fica pensando, a gente tem uma longa caminhada, porque a gente ainda carrega muito egoísmo, e eu acho que e medo também, né? Medo também, a gente tem essa coisa intuitiva ainda da gente, a gente ainda é muito dominado pelo medo, né? Mas eu acho interessante a gente, por exemplo, pelo menos porque fico um tempo afastado, mas eu gosto de participar e por incrível que pareça, eu me sinto muito mais desperto em aula ao vivo do que na aula gravada. Eu não consigo prestar tanta atenção na aula gravada como eu presto atenção na aula ao vivo. Mas isso é normal. Mas é bem interessante, né? E eu acho que a gente está caminhando, né? Cada um no seu tempo de despertar, cada um, né, com a sua consciência, e vamos. Não temos outra alternativa a não ser esse crescimento, né? Tem que ir ou ir. Vai esperneando daquilo que vai! Não vai ter alternativa. Deixa eu só falar uma coisa. Mas uma coisa interessante que você falou aí, que a gente quer muito tempo e a gente está caminhando. Não é muito tempo, é eterno. E caminhando, nós não vamos parar nunca. Uhum. Esse é um processo maravilhoso, se você pensar que você vai aprender sempre e que você vai evoluir sempre, porque você não pode ter um limite para isso, porque a gente não conhece, a gente não tem noção. Então você pensa no sempre. E isso dá uma alegria de você pensar, gente, quanta coisa deve ser, quanta coisa para a gente entender que a gente não tem nem noção do que existe nesse mundo, né?
Ô, Acho isso Fred, lindo. e quando você coloca, nós já passamos, já estudamos isso em outro momento, né? Mas cada vez que a gente volta nesse assunto, é assim, é tão interessante da gente perceber, né? A gente fala, nossa, quanta coisa eu tenho ainda que inserir dentro de mim mesmo, né? E é legal da gente perceber que a gente está participando disso, né? Uhum. Que se não estivéssemos de alguma forma estudando, isso passaria assim batido. Essa trilogia, ela é muito, vamos dizer, marcante, né? É um negócio, é uma trilogia assim, porque tem capítulos que eu leio e eu releio. Eu fico relendo, falei, nossa, mas tem muita coisa. Eles esclarecem muita coisa. Traz consciência para que a gente se esforce de ser melhor, né? De Uhum. não passar pela vida simplesmente, né? Gente, é né? isso. Quem gostaria de fazer a nossa prece? Fácil. A Grace vai fazer para a gente, então. Vou então fazer a nossa prece, que eu tenho tantas coisas a agradecer a Deus, a Nossa Senhora, que sempre nos sustenta, que é sempre bom fazer a prece. Então vamos, nesse momento, elevar nossos pensamentos em gratidão, Senhor Deus, por nós estarmos aqui nesse momento para a nossa correria do nosso dia a dia e ter esses momentos de, de ir em busca de conhecimento que nos traz a razão, que nos traz um objetivo melhor diante da vida. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que aqui aprendemos e rogamos que permita que nossos amigos espirituais possam estar junto a nós, nos intuindo e nos ajudando para que nós possamos caminhar firme para merecermos participar no mundo em regeneração. Que a vossa luz, Senhor Deus, Senhor Jesus, Mãe Santíssima, envolva todos nossos irmãos na Terra e também no plano astral, e que possamos amanhã ser melhores do que hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, gente. Olha. Boa noite a todos. Boa noite para vocês. Se cubram bastante com um cobertor bem quentinho. Hoje a cama vai estar boa. Muito bom participar de novo. Obrigado para os dois. Aí. Volte. Boa noite. Fique com Deus. Letícia, um beijo. Fica com Deus. Até semana que vem. Tchau, Lu. Todos que estão aí nos ouvindo. Estou fechando aqui.